Fernanda. O saque é forte. Pra cima da Rê. A devolução da Marcelene. Volta a bola praticamente de graça para Silene. Fernanda. Jogada veio de trás, Sandra. Primeiro ponto, 1 a 0. 1 a 0, Sadia. A marcação é manual. Todo cuidado é pouco. Tá aí, Fernanda. Longo. Pra cima da Rê. Outra devolução da Lu. Ana Moza. Ida. 2 a 0. 2 a 0, Sadia. É isso. Olá, gente. Boa noite. Todos muito bem-vindos a mais uma noite de vôlei. Hoje nós vamos ter a ilustre presença de Ricardo Frade, conhecido como Baca, figura ilustre do voleibol e que tem muitas histórias para serem divididas conosco, amantes de vôlei. Ele já chega daqui a pouquinho. Nada melhor do que recordar os tempos de Sadia. Quem tá feliz aí, levanta a mão. Oh, a Vivi já levantou. Oi, Fábio, tudo bem? Gente, ele tem muitas histórias bacanas para contar, porque ele passou pela Transbrasil. Ele viu o começo da Fernanda, da Ana Mose. Foi a primeira geração do Brasil que trouxe medalhas. Espero que vocês gostem. Ele já tá chegando. Douglas, olha o Douglas aí. Everton. Ele tá chegando, gente. Vamos lá. Esse jogo aqui que tá aqui atrás, ó, é um jogo no Guarujá. Translitoral contra a equipe da Sadia, em 89. Então, o Ricardo acabou de chegar. Nosso convidado já se encontra aqui. Já vai estar entrando. Vamos ver, vou chamar novamente. E já te mandei o convite. Agora é só você aceitar para entrar na live. Já foi convidado. Chega um convite para você, Ricardo. É só acessar aqui no portal, clicar para aceitar. Já você vai entrar aqui. Bernardo está aí. Bernardo, boa noite. Seja muito bem-vindo. Mais um Monstro Sagrado do Vôlei. Hoje a gente está aqui para dividir histórias bacanas. Para quem não sabe, o Ricardo, ele é diretor executivo do COI. Vou clicar aqui de novo, peraí. Olha, eu te enviei o convite, eu acabei de te convidar, você tem que aceitar o convite. Regi, abraço daqui da Suíça, coisa boa, amigo nosso também. Opa! Boa noite, olha ele aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu tô querendo bater esse papo por um tempo já. Ó, botei aqui atrás, ó. Translitoral 89, falou aí, já anotei. Um dos primeiros jogos da Fernanda, efetivamente já na posição. E para quem não lembra, gente, aqui, ó, elas estão jogando na praia mesmo. Isso aqui é aberto, não tem nem a contenção para separar a bola, que nem era a bola da quadra, na praia. Então é bem legal mostrar isso aí. E as jogadoras ficam doidas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. A gente já bate um papo, né? Obrigado, querido. Estamos aqui juntos. O que você precisar, vamos contar a história, vamos falar um pouquinho dessa época legal do voleibol. Conta comigo aqui. Tá Fico bom? muito feliz de você ter aceito o convite, porque você, como eu,
foi jogador de handball, só que eu era da linha, né? Eu sou canhoto, canhoto ambidestro, jogo com as duas. Joguei muitos anos, joguei de ponta, joguei de pivô, joguei na armação, canhoto rápido. Aqui no Rio de Janeiro eu fui artilheiro de várias competições estaduais, joguei pela faculdade, joguei por vários lugares. Joguei pelo Vasco, joguei pelo Flamengo. Então, assim, fiquei feliz de saber que somos jogadores de handball, porém apaixonados por outras modalidades. Que você tem essa história toda aí pra falar do vôlei. Eu fui É o cara da tecnologia. É isso aí, eu fui jogador de Foi handebol. goleiro, não foi? Com muito orgulho. Fui goleiro na seleção brasileira durante alguns anos. Muito legal. 8 anos. Tô feliz, feliz, Vou, feliz. vou pedir para você contar a sua história. Essa sua parceria aí com a Fernanda Venturini, muito legal também. Você sempre resgatando a história aí do vôlei, do esporte. E isso é muito legal. Parabéns aí por sua iniciativa. Conta comigo aí no que você precisar. Não só aqui nesse tipo de ação, mas na ação que você precisar, pode falar e a gente vai estar trabalhando, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado pela generosidade, sua simpatia, sua força. É o que eu falo. Eu juntei isso aqui a vida toda, né? Porque eu estava dando entrevista na semana passada para o Saque Viagem e eu mostrei as camisas que eu guardo, os livros, a quantidade de jogos que eu tenho, porque eu falei, um dia eu vou colocar isso em algum lugar. Isso vai estar em algum lugar, bonito, tranquilo, como eu sempre sonhei. E eu fico feliz que, apesar da pandemia, eu consigo ver esse sonho acontecendo. Isso é muito bacana. Eu acho que ele deu... Ricardo? Voltou. Nada, tranquilo. Eu falei que eu acho muito bacana ter tudo isso aqui que eu tenho guardado, que são camisas, uniformes que eu guardo assim, da Lufig pra cá. Eu ia pedindo, eu ia guardando, eu tenho muita coisa, tenho blusa da Bradesco, da Pirelli, da Transbrasil, short, meia, tudo que eu fui juntando durante todos esses anos, jogos, livros. Eu falei que um dia a gente vai colocar isso em algum lugar, porque a gente vai, mas a história fica. Você tem toda a razão e eu tenho muita coisa aqui também, inclusive vídeos, e eu vou disponibilizar para você. Vou pegar a autorização, lógico, aqui, porque, por exemplo, tem um vídeo bacana com o treinamento da Leite Moça que o Serginho Negrão gravou, eu vou te passar. Tem treinamento nosso da Transbrasil no Pinheiros, eu vou te passar também, para você ter aí com você. Treinamento mesmo, treinamento de musculação, treinamento muito legal. de bola, com o Hinaldo, bem bacana. Materiais interessantes que você vai gostar para ficar na história, né? Eu acho que isso é importante. Sim, assim, o que eu acho legal é, hoje em dia, eu vou conversando com todos os jogadores e eles já me conhecem e falam assim, Marquinhos, o que você vai colocar hoje? Hoje eu fiz a homenagem para Karen Rodrigues. Um pouco antes da gente falar, eu estava terminando. Eu finalizei e coloquei lá. Eu estou a semana toda fazendo live com várias personalidades do vôlei para a gente dividir esse espaço, contar a história, que eu digo, qualquer jogador é importante para a história do vôlei. É o que eu conto, claro, é algo que você conta. Regina Vilela entrou aqui agora. Isso mesmo. Muito legal, foi atleta aí. Não foi minha atleta, mas foi atleta. Semana que vem. Porra, de sucesso. Carlão, da Federação Mineira, tá aí. Muito legal. Muito legal dividir esses vídeos, porque a galera não sabe nem que existe. Eu falo assim, gente, tá tudo vivo aqui. Enquanto eu puder e como eu puder, eu vou fazendo. Eu fiz o seguinte, e tem um custo, né, Quinho? Aí eu estou pedindo auxílio aí para você e a gente ajudar você a fazer isso, porque tem um custo. Eu, por exemplo, não tô pedindo nada para mim aqui, mas eu transformo os vídeos de VHS que eu tenho, vou fazendo aos poucos, porque custa caro, mas eu transformo em CD e depois puxo aqui para o meu computador, né? E aí vou passar para você os links para você acessar. A Regina Vilela mandou um beijo aí, gente boa demais também, muito atleta. Tem que fazer live com ela depois. Muito legal ter convivido aí com ela. Com certeza. Depois eu vou te ensinar um macete dessas fitas aí VHS. Depois a gente conversa, vou te ensinar um macete bacana. Falar sobre isso. As minhas estavam, algumas delas, até com mofo, né? E eu tive que... O cara paga, ele limpa o mofo e tal, mas funciona. Sim, as que tiverem boas, a gente tem um outro conceito, depois eu te ensino, dá para fazer tudo também. Vou pedir, Ricardo, conta um pouco da sua história, porque a gente sabe que você é o cara, hoje em dia você é o cara que faz o COI acontecer, né? O pessoal diz que é serviço de logística, tecnologia de informação, área de competição, transporte de delegação, centro de mídia, diretor executivo. Mas ninguém sabe como é que é, ninguém sabe não, muita gente já sabe como é que é essa construção. Conta pra gente como começou tudo isso, como veio essa sua paixão pelo esporte, para que a gente possa entender como é que você chega até o vôlei e como é que isso tudo se transforma. Não, claro. Eu na verdade, assim, eu trabalhei no voleibol lá atrás, muito pela mão do Hinaldo Manta, que foi o técnico aí que você já citou. O Hinaldo me puxou um pouquinho, ele era técnico de uma equipe lá de Juiz de Fora,
o Esporte Clube Juiz de Fora, e eu acompanhava, né? E ele me chamou para entrar e catar bola no treino, e me deu um livro, eu conto isso sempre, de presente, chamado Metodologia. O áudio parou. O áudio. O áudio não tá saindo. O áudio. O áudio não tá saindo. Eu tô ouvindo. O áudio. Tá mudo. Você. Tá mudo. Não tô te ouvindo. Tá saindo não. Tá mudo. Deixa eu pegar o fone. Tá sem, tá sem. Tivemos um probleminha de conexão aqui, mas a gente já volta. Tá sem. Vou fazer assim, eu vou sair e vou voltar. Aí eu acho que se a gente voltar, eu acho que o áudio volta. Quer tentar? Eu vou fechar e vou abrir de novo. Não tá saindo o áudio não tá saindo. Pera aí. Vou fazer aqui novamente. Vou remover, vou colocar de novo. Pera aí. Vamos lá. Ai, Adriana. Adriana, meu amor. Voltou. Agora fala. Agora voltou. A Adriana acabou de entrar. Nada, Adriana Samuel. Entrou a Adriana Samuel, também uma amiga, jogou comigo. Adoro, de paixão ela. Cuba em 91. Queridona. Muito legal. Desculpa aí o tempo falar dela. Passou aí. Então, assim, para voltar lá atrás, que é meu atleta, foi meu atleta, Toninho. foi meu atleta. Botei o jogo dele nos vídeos do game. 87, no Bahrein. Bacana demais. Aliás, um cara que nós vamos ajudar, tá? O Adriano e todos vocês aí. Precisamos ajudar o Plínio, que é o Toninho. Ele está passando lá, de cuidado, um cara maravilhoso, um ser humano incrível. Vamos ajudar o sempre que a gente puder, tá? Então, assim, eu comecei lá no Esporte Clube de Fora, catando bola, né? Depois eu acabei indo para o Brasil em São Paulo, e aí trabalhei lá do IMAI, que era um japonês, que aprendi muito com ele, um técnico duríssimo no sentido de... Sem áudio de novo. Seu áudio. Seu áudio não tá... Você apertou alguma coisa. O áudio saiu. Acho que você apertou o áudio. Não tá saindo, não. Fazer de novo, peraí. Remover e botar ele de novo. Voltei. Voltou de novo o áudio. Voltou. Que devem estar vendo e estão ligando, está me atrapalhando. Quando liga, eu sim. Ligar, eu vou ver se eu deixo quieto aí tocando. Então, assim... Tá legal. O que tá dando microfonia, né? Deixa eu ver se eu desligo meu computador aqui para ver se melhora também. Melhorou agora? Ele falou que você precisa colocar o... Eu tô ouvindo normal. Tá. Eu tô ouvindo normal. Então, vamos lá. O que está acontecendo, o que aconteceu foi que aí eu fui para Transbrasil, trabalhei lá com o Imai, com o Hinaldo, trabalhei com o Ramon Papi Júnior, que foi um cara muito bacana também, que trabalhou aí no voleibol aí, masculino e feminino. Eu trabalhava na equipe masculina de tarde, de 2 às 5, e no feminino de manhã, de 9 ao meio-dia. Era muito legal. A gente trabalhava ali na FMU em São Paulo, a gente treinava ali. Eu limpava no intervalo entre um treino e outro, eu limpava as bolas, eu limpava a quadra, passava pano na quadra, montava a quadra. Caramba! Isso tudo foi muito legal. Fernanda entrou aí, que bacana. Ela é ótima. Ela é muito legal, minha amiga, minha parceira de jogo de buraco. E aí... Eu fiquei sabendo que tem 8 anos sem perderem pra ninguém, né? Fiquei sabendo. Imbatíveis. Ela me contou. Cadê ela? Tá aí? Foi, pode falar, tô te ouvindo, só tô voltando aqui. Vai.
Tá. Então, assim, aí depois dali eu fui para da Transbrasil, eu fui para a Sadia, fui para a Seleção Brasileira, trabalhei com o Enio Figueiredo, um técnico fantástico também, que faleceu já também. Fui com ele ao Mundial de 87. Ele me deu uma oportunidade de ir para a seleção pela primeira vez, através da indicação do Hinaldo Manta, claro, mas eu fui para a seleção masculina juvenil e depois fui com o Som para a seleção masculina adulta. Depois o Som saiu e eu fiquei com Bebeto e Bernardinho na Olimpíada de Seul. No feminino eu continuei depois com o Hinaldo, fui chamado pelo Nussmann e pelo Hinaldo para trabalhar com eles. Aí fomos à Copa do Mundo no Japão e trabalhamos juntos. Depois o Adson Lima assumiu, eu fui também falecido já. Eu trabalhei com o Adson Lima também na Seleção Brasileira Feminina. Depois voltei para Colgate São Caetano, onde eu trabalhei com o Sérgio Negrão, com o Zé Roberto Guimarães. Também aprendi muito com os dois, são fenômenos aí. Com o Kaká Bizoc também, um cara muito bacana, que me ensinou muito. Está entrando aí Luiz Omar também, que foi um grande e muito bacana ele estar aí, um amigo, um cara que eu respeito muito no voleibol brasileiro. E aprendi muito, foi isso. Aí minha carreira foi essa no voleibol. Depois eu acabei fazendo algo muito interessante, que é sair da quadra, e aí eu agradeço aqui, muita gente, essa minha afirmação vai ser um pouco, essa minha afirmação aqui vai ser um pouco política, né? Um pouco até polêmica, mas eu agradeço muito ao Nussmann, porque o Nussmann foi um cara que me puxou para a área de gestão. Ele dizia já em 88, na Olimpíada lá de Seul, ele falou: Baca, você é formado em administração, está formando em educação física, vem para cá, cara, vem para a área de gestão. Técnico eu tenho aos montes, eu preciso de gestores. Olha a visão do cara, eu estou falando de 1988. Então, o Nussmann foi um divisor de águas na minha carreira e acho que na carreira de muita gente. Ele me trouxe aí para essa área de gestão e foi bacana. A gente trabalhou, ele revolucionou algumas coisas. Por exemplo, chefia de delegação nas viagens para o exterior não eram mais feitas por presidente de federação, indicação política, eram feitas por um profissional, que era eu, ele me colocava como profissional lá. Isso acabou mudando um pouco o enfoque e foi muito bacana, aprendizado incrível. O voleibol me trouxe a bagagem que hoje eu trouxe, e eu tive a oportunidade de, em 15 e 16, trabalhar, e fui campeão olímpico com o voleibol masculino, com o Bernardinho, e em quinto no voleibol feminino, e campeão de vôlei de praia também, medalha de prata no vôlei de praia, medalha de bronze também no vôlei de praia. Então, assim, para mim foi muito legal ter trabalhado como gestor depois na própria Confederação Brasileira de Voleibol, uma instituição maravilhosa, uma instituição que tem recursos, uma instituição que é bem trabalhada, que hoje é muito bem gestionada. Está lá hoje a Adriana, Adriana Bear como CEO, está lá o Radamés como vice-presidente, está lá o Toroca, que é um fenômeno como presidente. Pouca gente sabe da história das pessoas e ficam criticando sem saber. O Toroca foi um belíssimo treinador, um gestor, trabalhou com a federação lá o voleibol de Alagoas não existiria sem o Toroca. Então, assim, certas coisas as pessoas têm que respeitar um pouquinho antes de falar sem conhecer. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Você falou da Karen Rodrigues, a Karen também trabalhou comigo, foi minha atleta. Ela era a esposa do Sérgio Negrão, e a gente convivia um pouco, uma pessoa muito bacana também. Ela foi minha aluna agora num curso da PUC de Santa Catarina, está se capacitando, foi candidata a vereadora lá no Barueri, foi? Santa Catarina. Né? Então, assim, tenho amigos, a Popó, que você falou aí, a Fernanda. Eu continuo mantendo muitas amizades no voleibol. No masculino, vários atletas são meus amigos. Ontem eu participei de uma live onde o Dentinho, levantador, participou. Dentinho amigão do Plínio, que está aí, do Toninho. Dentinho é um fenômeno, um cara, além de ser um atleta, ser uma pessoa especial. Eu fiz muitos amigos no voleibol e eu tenho que respeitar isso. Acho que essa é a minha carreira aí, um pouquinho que eu contei aí do próprio voleibol. Passei, sim, por muita coisa. Aprendi muito com o Hinaldo, aprendi muito com o Serginho, aprendi muito com o Zé Roberto, aprendi muito com o Bernardinho, aprendi muito com o Bebeto de Freitas, um fenômeno também. Aprendi com o Ramon, com o Imai, o japonês. Todas as pessoas que passaram na minha carreira como gestores ali do treinamento, eu aprendi demais com eles. Isso foi muito legal. E com os atletas, né? Porque, no final,
eu não tinha uma diferença muito grande de idade com todos, masculinos e femininos. Eu era um pouco perto da idade deles. Acabei aprendendo muito com eles e tentei passar para eles sempre a questão de que é o seguinte, o esporte não é tudo na vida. Você tem que se capacitar para a vida depois do esporte, para estudar, para poder se capacitar, para poder falar inglês, para você. Eu sempre bati muito nessa tecla com os meus atletas que passaram comigo. Isso foi muito legal. Isso é um orgulho que eu levo comigo. Muito bacana. E eu acho legal que o que eu acho mais incrível e interessante é que o pessoal brinca aqui comigo dizendo que eu sou uma enciclopédia ambulante, que eu vou guardando informação e cada vez que eu entro numa live eu comento alguma coisa que parece que ela vai ficando na cabeça. Eu ainda não esqueço, não. Mas eu anoto algumas coisas, eu faço algumas observações. É porque eu acho que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, o prazer é tão grande que não tem segunda, não tem terça, não tem sábado, não tem domingo. Se eu tiver que sentar aqui para trabalhar, eu vou trabalhar a qualquer horário, não importam as horas. Importa a qualidade daquilo que a gente está imprimindo. Por isso que eu fiz questão de fazer. Quando você quiser, para contar de várias atletas aí, e atletas, coisas positivas então, da Fernanda. Isso que é bacana. Depois, tá? Na hora que você quiser. Eu quero saber que você trabalhou com o meu ídolo. Você trabalhou com a Fernanda quando ela ainda era atacante. E você tem uma história bacana para contar. Como foi essa busca da Fernanda? Porque ela jogava na Cava do Bosque e o time de Ribeirão Preto tinha acabado. E eu gostaria de saber como é que foi para trazer a Fernanda para a Sadia, porque foi o primeiro time que ela foi levantar, né? Porque antes ela era da Pão de Açúcar. Foi para a Transbrasil primeiro. Foi muito legal, porque eu vou falar aqui algo, a Fernanda já sabe disso, a Ida entrou aí também, que é minha amiga, também. Falar um caso engraçado da Fernanda. Quando ela estava lá jogando, lá em Ribeirão, o Hinaldo me chamou e a gente tinha uma levantadora chamada Maria Alice, uma atleta maravilhosa, que hoje é minha amiga, eu sou padrinho de casamento dela. A Alice era uma amigona minha, é uma amiga minha até hoje, e a Alice era a nossa levantadora, gaúcha, veio da Sojipa, uma tradição enorme da Sojipa no voleibol brasileiro. Aliás, é um clube incrível, quem não conhece tem que respeitar Sojipa, Minas, Pinheiros, Paulistano, Mackenzie, são clubes que formaram tudo. A Ida está dizendo ali, confirmo tudo. E aí a Fernanda apareceu como saída de rede lá o Hélio entrou aí também, trabalhou comigo na Colgate. O Hélio Mori, é um japonês bacana demais. Aí nós estávamos lá o Hinaldo falou, eu preciso de uma levantadora e eu acho que a Fernanda vai ser a levantadora do Brasil para substituir aí esse período aí que nós tivemos de Jaqueline e tal. Então vamos buscar a Fernanda. E, eu era o supervisor, peguei o avião daquela época era TAM, Transportes Aéreos Marília, e aí o Dr. Omar era o dono da Transbrasil, a gente trabalhava para a Transbrasil. Eu pousei lá em Ribeirão Preto, fui lá na casa da Fernanda, conversei com a mãe dela, fizemos uma proposta a ela, e o Pellegrinetti entrou aí também, que é meu amigo. Aí entramos lá e eu falei, nós gostaríamos de trazer você para trabalhar, para ser levantadora na nossa equipe e tal, o Hinaldo acredita muito nisso. E a Fernanda topou, eu até esqueci minha carteira lá, foi engraçado, porque eu voltei para São Paulo no avião e desci. E depois a Fernanda veio, nós marcamos uma passagem para ela veio para assinar o contrato. A história engraçada é essa, que eu brinco até hoje, falei outro dia, até quando ela ainda estava lá com o Bernardinho, eu brinquei com os dois, falei com os filhos deles, eu falei, olha, eu transformei sua mãe aí, falei com as meninas, numa rainha. Por quê? Porque a gente esperou ela na porta do avião da TAM, né, da Transportes Aéreos Marília, e colocamos um tapete vermelho para ela. Quando ela desceu do tapete, a gente botou ela no Opala preto do Dr. Omar Fontana, com o motorista, e levamos ela direto para como é que chama aquilo? O hangar da Transbrasil, aquela época, uma grande empresa de aviação, e nós levamos ela para lá para assinar o contrato, junto com o Rinaldo e tal, e ela assinou o contrato, mas ela já se sentiu ali tratada com carinho imenso, né? Então a gente brinca que ela se tornou a nossa rainha aí, e trouxemos a Fernanda, e ali ela assinou, e o Hinaldo, a história bacana disso tudo, e aí eu estou falando contra mim, mas na verdade é a verdade, né? O Hinaldo dizia sangue azul, que estava dizendo aí a Ida que ela tinha sangue azul, mas aí a gente brincava que o Hinaldo falava, eu falava, cara, nós temos uma das melhores levantadoras do mundo, a Alice, que a gente chama de mãos de veludo, né? Porque a bola dela era muito redondinha. Ele falou, não tem igual, a Fernanda vai ser a levantadora. E eu discordei dele, né?
Mas eu tinha um mérito que a minha vida me ensinou. Eu sempre fui assim... depois que eu vou botar minha posição, mas depois que o chefe, né, o cara que é o gestor, decidiu o que vai ser feito, eu vou com ele, eu não vou remar contra. Então, na partida eu remei a favor e acreditando no processo do Hinaldo, que ele gostava da Fernanda para ser a levantadora, eu acreditei no processo e aí deu certo. A Fernanda... A gente tem a brincadeira aí do jogo de buraco, a gente ficou 8 anos invicto, nós não perdimos para ninguém. A Ida vai dizer que já ganhou alguma vez da gente, mas não ganhou não, ela sempre perdia para a gente. Aí era só sacanagem para a Fernanda e a Ida. Mas a gente... E olha, vou botar uma coisa... Pode falar, tô te ouvindo. Fala. Quer falar? Não, eu ia tirar aqui para te mostrar uma coisa que você me comentou. Aqui, ó, que eu salvei aqui para te mostrar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui. Eu separei algumas coisas bacanas para te mostrar, porque... Mostra aí, eu quero ver. Para não ficar só eu falando, não. Ó, vai reproduzir isso? Vamos ver se vai lembrar o que é isso. Caramba. O Jiu Games 1990, Brasil e Estados Unidos. Muito legal. E jogava... Kim Oder. Fez diferença para nós, na tal da Karen Kemmer, dos Estados Unidos, cara. Um fenômeno. Depois ela jogou aqui no Brasil, mas ela virou esse jogo aí, ela ganhou da gente, mas a gente tinha uma condição boa ali, cara. Quase que nós chegamos nesse Mundial, que a gente foi muito legal, e era o Hinaldo técnico, o Mauro Graço era nosso assistente, o Marinho Pito também, que já faleceu também. Uma turma muito bacana. A Ida está falando ali que eu jogava muito baralho, mas eu jogava, eu era craque. Eu e a Fernanda, nós éramos imbatíveis. Mas tem uma história também muito engraçada da Fernanda, que acabava, eu ficava imitando ela depois que acabava o treino, eu ficava lá fingindo que eu ia levantar, né? Aí sacava, alguém pegava, fazia um passe, quando vinha na minha mão eu levantava. Quando o passe vinha muito distante, eu dizia saco. Ia de manchete, assim, como se diz, muito saco. Aí dizia que a Fernanda fazia isso. Mas é que ela era tão habilidosa, e aí eu digo, a gente brincava também, a Ida está falando que eu aprendi o torneio lá com ela, jogar buraco. Mas a gente brincava com a Fernanda, que, por exemplo, a gente jogava futebol todos os aquecimentos dos treinamentos. Todos. Na Sadia, na Transbrasil. Nosso método era aquecer com futebol. Naquela época ainda era um pouquinho mais liberado isso, hoje com certeza não vai ser, mas a gente usava muito a questão de alongar e depois jogar futebol. Futebol brincando, né? E a Fernanda não tinha habilidade, mas ela sabia se posicionar onde a bola vinha, ela sabia marcar. Então era muito legal. Quem tinha habilidade era a Maria Alice, era a Ida, era a Ana Moser, era muito voluntariosa, jogava muita bola. No futebol, no masculino, o Paulão era um craque. O Roese era adorava brigar, mas jogava muita bola também. O Zé Roberto jogava bem. Foi muito bacana. Jogar bola era muito legal. A gente falando que a Fernanda estava sempre no lugar certo, mas estava mesmo. Ela se posicionava no lugar certo e acabava fazendo gol. Essas são as histórias aí que eu tenho. Tenho várias com elas, com as meninas e com os meninos, né? Porque eu passei muito tempo também com os meninos no voleibol, com o Carlão, com o Pampa. Hoje até falei do Pampa de tarde. Eu vou fazer entrevista com o Carlão na sexta-feira, né? Tô separando aqui uma surpresa bem bacana para ele. É um cara que faz total diferença. Eu acho que para quem gosta de vôlei, para quem acompanhou a história da seleção e viu a construção lá contra Cuba na Liga Mundial, que eles viraram e começaram a transformar aquilo que eles achavam que não seria possível, que é o ouro em 92, é uma história muito bacana. Eu assisti várias entrevistas, durante e depois, porque eu salvei as entrevistas da época. Então tem o Zé Roberto contando cada dia após o jogo o que aconteceria. E o Tandy, ele fala que na final, ele estava lá e o Zé Roberto gritando. Aí quando ele olhou pro telão, ele viu o Ben Johnson. Aí ele fez assim, né? Tipo, o jogo parelho, aí ele fez assim. Ficou olhando, aí o Zé Roberto tá falando, peraí, Ben Johnson tá ali, cara, eu não tô acreditando. Ele não conseguiu concentrar no que o Zé Roberto tava falando. E ele falou que guarda muito uma lembrança do pai dele falando, vocês são os Golden Boys. E essa entrevista foi logo que acabou o jogo, ali no estúdio da Globo. E eu tenho essa entrevista guardada. Então eu guardei essa para mostrar para ele.
Um irmão aí que eu passei a ter, um cara que eu trabalhei muito próximo, ele jogou pelo Minas também, lá em BH, mas é um cara muito bacana, o nosso capitão, eu sou amigo dele até hoje, continuo dizendo que eu sou amigo dele, e a gente se fala de vez em quando, o Carlão, é especial, o cara realmente... Sou muito amigo também do Luiz Alexandre, que jogou na seleção durante muito tempo, sou muito amigo do Maurício, esses caras, quando eu brinquei ontem, até o Dentinho ontem contou, olha que orgulho, que ele tem uma carta que no Mundial de 87, que eu fiz uma carta para eles, para os meninos do Juvenil, fiz uma carta para cada um deles quando acabou o Mundial. Ele falou, tem essa carta guardada até hoje, onde você diz para eu estudar, para eu não parar de estudar e tal. Eu fiquei todo orgulhoso, o Maurício também tinha essa carta, ele me dizia, mas era legal. Foi muito bacana, a gente teve uma relação com esses caras do masculino também, de amizade incrível, de trabalho duro. A gente, ontem até, o Dentinho falou algo impressionante, e o Plínio está aí, que é o Toninho, nós acabamos sendo cobaias de várias coisas, até eu, como preparador físico, por exemplo, o Douglas Chiarotti, que jogou aí, que você conhece, jogou... Adoro. Douglas foi cortado em 87, por minha culpa, vamos dizer assim, porque a gente fez um trabalho de saltar na arquibancada do estádio Serra Dourada em Goiânia, a gente não tinha estrutura, a gente dormia embaixo da arquibancada. Gente, embaixo da arquibancada. O Plínio também está falando, que falou dessa carta também, que ele tem também, o Toninho. A gente estava embaixo da arquibancada dormindo e fazia treino, a gente botava saco de areia nas costas e subia a arquibancada do Serra Dourada. Então, assim, aí ele bateu a canela e teve 17 pontos. E a gente não tinha médico. Era o Enio, o técnico, eu de assistente, preparador físico, chefe de delegação, seja o que for, o Afonso, já falecido também, que era o assistente, e o tal de... eu nem me lembro do nome dele, mas tinha um massagista. O máximo era isso. A estrutura nossa, e a Ida aqui pode testemunhar, a gente foi uma vez para a Alemanha Oriental, Rússia e Itália com a seleção feminina. 31 dias. Fomos eu e o Hinaldo. Eu era assistente técnico, filmava, fazia ultrassom, ondas curtas, que a gente levava os aparelhinhos, mandava um fax para o doutor Sérgio para saber como é que eu devia tratar as meninas. O Hinaldo era técnico, era assistente, era tudo. A gente não tinha, era uma estrutura muito pequena. Né? Hoje, e eu falo isso não estou falando criticando, estou falando elogiando, hoje na seleção do Bernardinho, que foi campeão, e do Zé Roberto, lá em 2016, tinham 17 pessoas na comissão técnica, 12 atletas e 17 pessoas. E aí eu falei com o Zé Roberto, ele falou, Baca, é assim mesmo, Baca. Hoje é Fórmula 1, é no detalhe que a gente vai ganhar. A gente precisa de ter um fisioterapeuta para de manhã, um de tarde e tal, mas no nosso caso ali a gente fazia de tudo, não tinha outro jeito, a gente tinha que fazer, né? Então, hoje a estrutura é muito melhor, mas faz parte, é assim que tem que ser, não é o passado que tem que ser, não. Romântico, né? Vamos dizer assim. É bacana você falar isso, porque eu já fiz live com a Isabel e ela a Isabel foi a primeira jogadora de vôlei que eu vi pessoalmente, né? Eu via pela TV, comecei a ver em 88, então meu tio trabalhava no BCN, era regional do BCN, e minha irmã foi trabalhar, ela tem a idade da Fernanda, então ela é tipo assim, uns 11 anos mais velha que eu. Então ela ia pro banco, eu falava, você trabalha no BCN, eu quero ir pro jogo. Aí era o BCN ainda azul com branco. Então ela me levou, a Isabel foi a primeira jogadora que assim, eu tive a oportunidade de ver, sabe? Assim, eu achei que eu era anão e que as pessoas eram gigantes, porque eu tenho 1,68. Quando eu fui pro jogo de vôlei que eu cheguei lá, eu falei, ué, nós somos anãos? Pra mim, nós éramos anãos e nós estávamos na terra de gigantes, só que as jogadoras de vôlei em 80 e pouco. Você imagina para uma criança, que eu devia ter 1,40, não sei quanto, eu olhava assim e falava, caramba, mas são muito grandes, na televisão aparece assim. E ela me abraçou, me deu a blusa, o boné. E eu passei a criar essa adoração por vôlei masculino, feminino. E ela contou para mim que o Hinaldo, quando foi em 84, ele não tinha lugar para ficar. Elas passavam as coisas pelas grades para ele. Então, assim, o cara gostava muito do que ele fazia. E em 89, a Ana Moser contou na entrevista que o Luzman falou assim para ele, que ele estava aborrecido, que perdeu o Sul-Americano em Curitiba, que aí quando eles sentaram para jantar, o Luzman falou para ele assim, você vai ter que fazer, vamos fazer tudo diferente ali. Se eu tivesse oportunidade, eu faria tudo igual. Ele, não, você vai ter outra chance, vai fazer tudo diferente. Só que a Ana Moser, eu nunca vi a Ana Moser rir. Ela ri nessa hora contando essa história. O que eu queria deixar frisado aqui... Tem história para contar da Isabel, da Ana Moser e da Ida engraçados. Pode contar, fica à vontade, então. Eu ia falar do Goodwill.
Isabel é muito engraçada, uma pessoa fantástica e que a gente trouxe para a equipe. O Hinaldo era muito amigo dela e trouxe, eu aprendi a admirar. Ela é um fenômeno, uma pessoa de personalidade extremamente forte, mas um caráter acima da média, uma pessoa maravilhosa, e jogou com a gente levou para completar o time da Sadia num certo momento, e a nossa Isabel chegou lá e ela dava trabalho, porque ela tinha 3 filhos, 4 ex-maridos, ela tinha lá uma vida muito complicada. E as pessoas, às vezes, tinham um negócio de dizer, pô, mas... Eu falei, gente, calma, a Isabel é diferente, nós vamos tratar ela diferente. Eu aprendi isso no Peru. Quando eu fui ao Peru, fui lá buscar a Cecília, e fui lá, Cecília Tahiti, e fui lá também aprender um pouquinho no Mundial de 87. Eu aprendi com o Fernando Aguayo, que era o técnico lá do Power do Peru, e o Fernando falava, Baca, eu preciso da Ana C. A Ana C hoje tem 31 anos, mas eu preciso dela. Então eu vou usar a Ana C menos tempo, mas vou usá-la, porque ela é importante para mim, mas ela não vai treinar igual, né? Então, a Isabel foi exatamente isso. Eu dizia para os atletas, gente, a Isabel, o Hinaldo tinha muito essa filosofia, a Ida sabe disso, a Ana Moser sabe disso, falou assim, gente, a Lenice, que jogou com a gente na Transbrasil, sabe disso, falou assim, ó, quem tem filhos vai ser tratado diferente, sim. Porque na hora que seu filho estiver com febre, vai ficar em casa, porque vai cuidar do filho. Porque se vier treinar com o filho com febre em casa, a cabeça não vai estar boa. Então, no dia que você tiver filho, eu também vou te dar esse privilégio. E isso era muito legal, porque as jogadoras jogavam junto, né? E a Isabel tinha 3 filhos, tinha maridos, tinha que cuidar da vida. Então, a gente tinha um trabalho extra para cuidar da Isabel. Mas era um fenômeno. Na hora que você chegava para ela e falava assim, ela tinha essa característica, bota para mim que eu vou botar no chão, a Isabel botava. Então é o seguinte, mesmo treinando menos mudando mais trabalho, na hora de botar a bola no chão, ela botava. Então isso a gente tem que respeitar. São pessoas... E mais, ela não desprezava as outras que estavam treinando muito mais. Ela sempre elogiava muito isso. A Ida, tinha um caso engraçado aí que você vai rir. A gente treinava muito na época lá da Transbrasil e da Sadia. A gente fazia na terça e quinta corridas no Parque Ibirapuera, que a gente chamava de Fartlek, ou outras corridas que a gente tinha naquela época. Era muito comum a gente correr na rua, fazer atividades em academia ou na piscina. Eu usava muito piscina, a gente tem aí para contar, a Ida vai gostar de lembrar disso. A gente, então, ia correr lá no Parque Ibirapuera e esse dia era um pouco chato, porque era um dia de corrida e tal. E elas torciam para chover. Aí teve um dia que eu dispensei a corrida, vamos dizer, a gente sempre tinha um lado, eu e o Hinaldo, de falar assim, cara, vamos dar uma folga no meio da semana sem avisar uma vez ou outra. Então teve uma quinta lá da vida que a gente falou, gente, amanhã vocês estão dispensados, não vai ter a corrida. Aí no dia que eu avisei isso, eu peguei e liguei para a Ida de manhã, naquela época era telefone fixo, não tinha esse negócio de celular. Liguei para a Ida e falei, Ida, dá uma olhada na janela aí. Aí ela foi lá, estava chovendo pra cacete. Ela falou, por isso que você proibiu, cancelou o treino, você sabia que ia ter chuva e tal. Ela ria pra cacete. A outra dela foi que a gente treinava no Clube P aí em São Paulo, e no clube lá em São Paulo, e no Clube P tinha a piscina gelada, não era piscina quente naquela época. A gente usava muito natação, eu, Renato Dávila, que hoje está na CBV, e a gente usou muito. E aí, o frio, elas começaram a usar, ela e a Ana Richa, por exemplo, começaram a usar roupa de mergulho, tão frio fazia. E uma coisa bacana era que nós, comissão técnica, entrávamos na piscina também para mostrar que a gente não estava só mandando fazer, a gente fazia junto. Isso era um passo importante para as jogadoras te respeitarem, né? Acho que essas são coisas importantes. Com a Aninha, Ana Moser, eu tenho orgulho danado, a Rita está falando que foi verdade, eu tenho orgulho danado de dizer o seguinte, também uma grande atleta, eu fui lá e nós fomos buscá-la junto com, na verdade a indicação não foi do Hinaldo daquela época, foi do IMAI, a gente foi buscá-la, ela e a Isabel Moser, que é a irmã dela, a gente as elas moraram todas, nós fizemos uma família em Moema, a Isabel Moser morava com a Ana Moser, a Maria Alice morava com a Ana Neri, todas da Transbrasil, né? E aí a gente morava por ali todos, e a gente acabou fazendo. A Silene morava lá também, Silene era atleta nossa, morava lá também, veio de Brasília, e a gente formou uma comunidade, o Ramon e a Lenice comandando essa comunidade, que eram os técnicos, e a Lenice era jogadora, e a gente morou ali. E a Ana Moser era uma pessoa extremamente dedicada, né? Ela tinha os joelhos já
com dificuldade, ela tinha se destacado já nas seleções de base, e a Aninha era um fenômeno. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que, para mim, foi a primeira atleta, todas elas fizeram isso, e os atletas também muito fizeram, pelo respeito por mim, pela pessoa também, pelo profissional, mas quando eu entregava uma ficha de musculação, por exemplo, para a Ana Moser, ela entrava na sala de musculação e fazia sozinha. Você não precisava ficar ali pedindo a ela para fazer o que tinha que ser feito. Ela fazia. Isso era muito legal, por isso se tornou também a grande atleta que foi, um fenômeno, né? Com personalidade também, tivemos discussões amplas com todas elas e com todos eles, os meninos também, eu tive discussões amplas, trabalhei com o Bernard, com o Xandó, com a Mauri, né? Jogadores para ir para a Olimpíada de Seul, com o Montanaro, jogadores impressionantemente profissionais e que eu aprendi muito com eles também. Então, minha vida foi do inteiro aprendizado. Depois eu trouxe, hoje eu estava, agora, acabou uma hora atrás, uma hora e meia atrás, eu estava com o Grego, que foi presidente da Confederação Brasileira de Basquete. E o Grego, eu falando com o Grego sobre o Pampa, eu falei, gente, o Pampa, ele tinha um negócio, você tem que aprender a usar o que o cara tem de bom e não modificar todo mundo. O Pampa tinha algo que era o seguinte, ele pulava no pé direito, a impulsão dele era no pé direito. E isso se tornou uma vantagem para ele. Por quê? Porque quando ele consertava o corpo no ar para bater, o bloqueio estava descendo. Então, você não tinha que tirar este pular no pé errado. Você tinha que aproveitar aquilo. E isso acho que vale para a vida, vale para a gestão. Um cara fala inglês bem, o outro não fala, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Você tem que aproveitar bem o melhor de cada um e adaptar. Acho que esse é o segredo de Bernardinho, de Zé Roberto, eu costumo dizer, e Renan hoje. Renan foi uma escolha de várias pessoas, mas muito minha também, para ser o treinador da seleção brasileira. E estou acompanhando aí, não sou extremamente íntimo da Ana, da mulher dele, mas eu acompanho com o Radamés muito próximo, com o Virgílio, como é que está o estado do Renan, que é um amigo, um cara que trabalhou comigo, sério. Um fenômeno. Está saindo agora dessa Covid maldita aí. Então, assim, aliás, me ensinou muito também o Renan, muito legal. Entraram aí duas sobrinhas minhas, Eliana e Juliana, muito bacana. Mas, assim, eu tenho fui aprendendo com cada um deles. Acho que esse foi o grande mérito meu, que eu trouxe depois para a gestão, como eu te falei. Aí eu vim para o lado de cá. E hoje eu, como profissional de educação física, mas também administrador de empresas, eu tenho CRA, Conselho Regional de Administração, eu trabalho hoje como gestor da CBB, do basquete brasileiro, sou o CEO lá, e estou muito feliz, trabalho lá com um trabalho bacana com ex-atletas, com a Magic Paula, que é minha parceira, vice-presidente e diretora do menino. A Magic é um fenômeno, uma pessoa maravilhosa, dialogo com ela todos os dias, uma pessoa também que eu conheci lá no voleibol lá atrás, mas que é bacana. Então, assim, essa minha vida de aprendizado, não só como atleta, mas como pessoas, esses atletas todos, e alguns deles estão aqui participando dessa live. Ontem nós falamos da Popó, do Claudinei, o Mirim, que é marido dela, que foi meu atleta na seleção juvenil de 87, nós fomos juntos ao Mundial de 87. São pessoas que passaram pela minha vida. Janelson passou pela minha vida. Eu aprendi muito. Jailton, irmão do Janelson. Eu passei por muita gente boa que foi me ensinando também. Acho que esse foi o meu aprendizado. É bom. Ana Flávia. Isso é excelente. Grande atleta nossa. Ana Flávia, que torceu o pé no jogo contra o Peru. Eu lembro que eu era criança, isso me marcou, porque ela torce perto do quarto para quinto set. Quando ela torce o pé, ela chora demais, né? Ela sai carregada, todo mundo ajuda ela a sentar, e ela fica sentada chorando, com gelo no tornozelo. E eu era criança vendo aquilo me marcou, que eu falei, caramba, ela tá chorando porque ela tá sentindo dor. E a Denise que entrou no lugar dela, e eu esqueci, eu tinha que falar duas coisas aqui, não vou esquecer não. Esse jogo Oi? já Esse jogo é contra os Estados Unidos. Contra o Peru? Não, aquele que você sim, é isso que eu ia falar. O pé. Eu tenho história para contar, que eu já te contei, então eu vou contar para depois você continuar. Sim, com certeza. Eu não me lembro o nome aqui exato, mas era um programa de estatística onde a gente começou a usar a estatística no computador. A gente tinha um computador de colo, na verdade era um laptop, mas um laptop naquela época, um notebook, era enorme, né? Estava no meu colo e do meu lado, e o jogo ali, a gente foi para os pontos finais. A Márcia Fu foi para o saque, vocês se lembram disso? No Goodwill Games de 90 lá, e a Márcia Fu fez assim, lambeu a bola na mão, sacou, e ali naquele momento o computador nos dizia
que a bola, nessa posição onde a levantadora peruana estava, o levantamento iria, 80% iria para a ponta, e a ponta, quem atacaria seria a Natália Málaga, e neste momento, a Natália Málaga atacava 76% das bolas que ela atacava era na paralela. Então, o Hinaldo virou para elas, ele falava assim para mim, vomita tudo que você puder de informação, eu vou decidir, não briga comigo, eu vou ver se eu vou fazer. Então, ele fez isso, muito legal, ele pegou e falou, Ida, troca com a Ana Moser. E a Ida, então, que tinha a mão muito mais certinha do que a Ana Moser, que tinha uma mãozão grande, mas era uma mão mais não era tão certinha quanto a da Ida, nem a altura, a posição da bola. A Ida foi para a posição de bloqueio da paralela. A Natália, a Márcia Fu sacou, a bola foi para a Natália bateu a bola na paralela, a Ida bloqueou e acabou o jogo. Então, a gente costuma dizer que ganhamos o jogo pelo computador pela primeira vez. Foi uma vitória incrível ali que a gente teve, no Goodwill Games de 90, lá em Seattle, em Spokane, nos Estados Unidos. Jogos da amizade, é bacana você ver, assim, eu lembro de cada ponto ali do final do jogo, e é bacana você ver a vontade do Brasil de ganhar, de quebrar uma hegemonia. Assim, a primeira medalha adulta... É importante. A primeira medalha adulta de bronze que elas ganharam com a equipe adulta, porque elas ganharam o Mundial de 87, era um grupo que mesclava o grupo de 87, de 89 e a geração remanescente, quer dizer, tinha ainda a Ana Richa, tinha a Ida, tinha a Fátima, Kerly, Silene, então assim, Tina. Eu acho muito legal comentar sobre isso. São jogos especiais. Nacionais. Tina, Fátima, Kelly. Sim. Passaram na minha vida também, tanto no meu clube, quanto na Transbrasil, na Sadia, quanto na seleção. Foram incríveis e a gente tem que agradecer aí, porque foi muito legal e a gente aprendeu muito com todas elas. Tá? Foi muito legal, muito, muito interessante. Eu falo, às vezes, agora estou descobrindo aí a Fátima, lá em Ribeirão, que foi atleta minha também. Fátima era muito bacana. Vou trazer ela daqui a algum tempo para fazer live, porque eu falei ontem com a Estefânia. A Estefânia me dá a resposta hoje se aceitar fazer live. Porque a gente vai fazer a semana toda. Tem que trazer essa galera. Era uma grande atleta, grande atleta. Sim, e jogou por vários clubes. Jogou na Cava do Bosque, jogou no JC Amaral, jogou no Rexona, ela rodou. Não. Foi muito bacana. Acho que a gente tem muita história para contar aí do vôlei. Você está fazendo um resgate muito interessante, que é esse resgate masculino. Tati estava te mandando um beijo, a Tati acabou de entrar aí, ó, Baca. As pessoas saberem como foi a história de tudo isso. Eu costumo dizer assim, a gente e a seleção de 87, essa do masculino, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, hoje eu trabalhei com estrutura, por isso eu fico tranquilo de dizer, a gente tem que ter estrutura. Então, lá atrás, em 87, a gente treinou aqui no Cefam, ali na Avenida Brasil, cara. O Toninho de Educação Física, eu joguei lá. Lá no Cefam, que era o Centro de Educação Física Heleno Nunes, a gente treinava lá no Cefam, a gente ali na Avenida Brasil, dormia em alojamento. Tá? Depois nós fomos treinar a segunda etapa lá em Goiânia, dormindo embaixo do ginásio, como é que se chama? Rio Vermelho. A federação local lá, que era o Handel, o presidente, ele contratou uma cozinheira para fazer o almoço e o jantar da gente. Então a gente não tinha, aqui no Cefam, a alimentação era tão ruim, não a alimentação, tadinha, a alimentação não era para atleta, vamos dizer assim, não era ruim, era uma alimentação excelente para uma pessoa comum, mas para o atleta não era. O Nusman me dava recurso pessoal, ele ia lá na CBV, ele me dava mais dinheiro, eu ia no supermercado em frente, ali, atravessava a Avenida Brasil com o meu carro, voltava para o Cefam e melhorava o café da manhã. Aí a gente, para brincar aqui, a gente dizia que o feijão era chuá-dum-dum, porque você jogava chuá, caía aquele caldinho, dois pinguinhos porque era ralo. Então eu comprava iogurte, frutas e fazia o café da manhã dos atletas. Isso era muito legal porque eu acabei aprendendo também e dividindo com eles as dificuldades. No masculino eu tenho uma história incrível, a gente foi para a Bulgária antes da Olimpíada, jogar um torneio e com o Chacó, Maurinho Montanaro, o Bernard, e a gente jogando lá, cara, a gente foi no alojamento onde foram os jogos, sei lá de quando, em Sófia, na Bulgária, e cara, o café da manhã era tão ruim que era o seguinte, era um chá, uma maçã e um tomate meio até escuro, assim, não tinha nada, entendeu? Então a gente falou, Baca, os meninos falaram, Baca, não vamos comer.
E o Nussmann costumava me dar uma carta como chefe de delegação, chamava At whom it may concern, que era uma carta que me dava autoridade para todos os chefes de delegação para negociar com alguém em nome da CBV. Eu fui na Embaixada Brasileira, aquela etapa, e conversei com o embaixador. Ele falou, Baca, eu vou trazer para você comida da Grécia, porque aqui não tem. Aqui não tem. Eu não conseguia comprar no supermercado, porque a Bulgária era um país socialista naquele momento, dificuldades enormes. Sim. Então, a embaixada mandou comida para mim, e eu passei a fazer o café da manhã. Em vez de a gente ir, que tinha que andar uns 1,5 km, descer de escada e andar 1,5 km, eu fiz do meu quarto, que era um quarto grande que eles davam, o local do café da manhã. Então, lá estava Xandó, Mauri Montanaro, Renan, todos eles lá, Bernardinho, todo mundo tomando café da manhã comigo no quarto, porque era um café muito mais reforçado do que a gente descer para comer, tomar um chá e comer um tomate velho. Então, são histórias interessantes que já passamos no voleibol. Não precisa passar mais não, cara. Hoje a gente está numa estrutura que é primeiro mundo, tanto que nós conseguimos os melhores resultados do mundo, porque nós somos bons, os brasileiros são incríveis, e o Nussmann tem um mérito grande nisso, porque nós copiamos muito o Japão. Eu tenho mérito. Sim, o Renan falou. Fui 7 vezes ao Japão com voleibol e aprendi muito. E vários dos meus atletas que estão aqui vão ouvir, vão saber disso. O Japão nos ensinou muito. Nós trouxemos a disciplina deles, a organização deles, com a nossa improvisação, com a nossa cultura de precisar jogar bola com bola de meia desde garoto, e nós hoje somos imbatíveis. Essa é a minha opinião. Sim, com certeza. E eu conversando com ele, eu assisti alguns documentários também falando sobre, e só de você ter aqui, eu acho que... Eu digo que é um aperfeiçoamento. O que acontece? Quando o Renan fala para mim que... para mim, ele é o criador do Saque Viagem. Então, o que acontece? Mas, na verdade, ele conta o que acontece. Alguém já fazia isso, mas só que alguém fazia de forma engraçada. Então, quando ele chegou lá no Japão e viu alguém fazendo de forma engraçada, ele com aquele talento todo, ele pegou e falou o quê? Eu vou levar isso e eu vou ficar treinando, que eu vou aperfeiçoar isso aqui. Ele falou assim, gente, eu não posso pisar na linha, eu posso passar por ela? Pode, você só não pode pisar. Então, quer dizer, ele ainda tinha isso. Então, ele voltou, treinou. Eu tenho o jogo, um dos primeiros jogos, ele sacou a primeira vez no Mundial da Tchecoslováquia, Mundial em 82, na Argentina, só que foi contra a Tchecoslováquia. Ele pediu pro Bebeto sacar, só que ele errou. E depois ele fez o brasileiro de 82. Foi quando ele acertou o saque, estava perdendo de não sei quanto. Ele sacou mais de 10, 12 vezes e ninguém sabia o que fazer, porque não estavam preparados para recepcionar um saque numa velocidade que vinha e da forma que era. Igual também o Bernard, que sacava o Jornada nas Estrelas, ninguém estava preparado para um saque que você sobe e desce. Só que igual ele falou, alguém na praia já brincava de jogar a bola para o alto, só que não tinha a intenção de aperfeiçoar o saque para fazer com que a bola passasse para o outro lado e criasse aquilo tudo que criou. Então, acho que assim, o momento que ele fez aquilo foi muito especial. Tá no Maracanã, com 95 mil pessoas, foi muito especial. E é muito legal a gente sempre recordar e falar sobre tudo isso, para outras gerações terem a percepção do que é a construção do esporte, não só como ver de caráter social, mas como transformação pessoal. Eu acho que para você não é você ser o Renan, não é você ser o Montanaro, é você construir ao longo desse período o que o vôlei pode te trazer de melhor. Assim, no caso, eu brigo com a Virna, né? Que a Virna que é a culpada de eu falar sobre os jogos, que eu conheço ela desde criança, e eu guardei isso tudo aqui e não usava mais. Aí uma vez eu falei assim, poxa, eu queria ter sido jogador de vôlei. Aí ela falou assim, ainda bem que não foi. Aí eu falava, poxa, Virna, porque você do outro lado foi muito mais importante. Você foi registrando os nossos momentos e você foi guardando. Então, se você estivesse do lado de cá, talvez a gente não tivesse essa possibilidade. Então, cada pessoa tem uma transformação. Ela foi, para mim, uma ferramenta de transformação. Eu estou aqui hoje contando para você coisas que eu tenho a oportunidade de viver e eu guardei. Foram especiais de alguma maneira. Como para o atleta também é. Isso eu acho muito bacana. Muito legal. Agora, tem uma história do Renan muito engraçada, de aprendizado também. Você vê como é que é você poder aprender com os atletas, né? A gente fazia um exercício de elástico, né? Eu tinha muito essa habilidade de improvisar a preparação física, porque muitas vezes a gente não tinha hoje as academias que tem hoje, esses fitness centers maravilhosos. Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que era o professor doutor, ele falava, pô, a gente não tinha estrutura, mas você improvisava. Então, eu usava aqueles elásticozinhos para montar uma série
de musculação com elástico e tal. E o Renan, a gente tinha um exercício para trabalhar o ombro, né? Para trabalhar o manguito rotador aqui. E a gente fazia uns exercícios assim, 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 assim. E o Renan me ensinava, para mim, eu tenho que fazer assim, mas eu também tenho que fazer assim, 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 assado, porque esse é o meu jeito de bater. Então, eu protejo o meu ombro porque eu uso muito essa coisa de mudar o meu braço. Então, eu aprendi com o atleta. E esse é um ponto importante. Aprendi muito com eles, porque muitas vezes você saía de uma escola, uma escola de educação física, onde se preconizava alguma coisa, mas ouvir os atletas e o que eles tinham passado, e eu tinha sido atleta também, isso era muito bacana, porque você acaba aprendendo. Então, eu dou um conselho aí a quem está trabalhando no esporte: ouça os atletas, ouça a palavra deles, principalmente os atletas que você confia, que sabem que não estão te enrolando, né? Porque atletas que querem alguma coisa, que estão procurando. E eu tive uma sorte grande de trabalhar com a maioria deles, posso dizer aí 99% atletas, que eu consegui extrair deles o melhor. E aí aprendi muito também com eles. Muito bacana. Eu quero te fazer uma pergunta que a Ida me falou uma vez, só que ela riu e não terminou de contar, mas com certeza você vai poder contar pra gente. A Ida me falou assim: Marquinho, a gente conversa quase todos os dias, né? Claro, Eu tô mexendo lá no Instagram dela, tô postando jogos, tô ensinando ela como faz, tem sido bem divertido. Aí ela falou assim: Marquinho, essa época da Sadia, era assim, quando fechava o portão pra gente treinar, aí era só mulher que dava porrada pra um lado e pro outro, né? A gente, quando fechava o portão, a gente, tipo assim, detonava como se fosse um jogo, mas assim, a gente batia e falava assim: pega essa porra aí, tem ela contando, eu achei engraçado. E ela falou que juntava ela, Isabel, Ana Moza, e falou assim: Marquinho, não, você não conseguia, não tinha um que aguentava com as coisas que a gente fazia no treinamento. Eu gostaria de saber como é que era, porque a forma que ela falou e ela começou a rir, eu achei muito divertido. Eu falei assim: bom, devia ser uma sentando o braço na outra, mas era legal, era bacana. Como é que era isso? É muito legal, acho que esse é um ponto importante. A gente tinha um espírito de grupo muito legal. Aliás, todas as equipes que eu consegui trabalhar, acho que esse é uma coisa que eu tenho muito. Eu só sei trabalhar em equipe, né? Tanto na Copa do Mundo, que eu trabalhei como gestor, fiz uma equipe de 1.340 pessoas maravilhosas, e com os nossos atletas. Isso é muito legal. E essa equipe se juntava mesmo, e a gente enfrentava o mundo contra. Eu me lembro que as pessoas às vezes brincavam com a gente, o Hinaldo tinha muito esse perfil de dizer o seguinte: nós já vamos entrar ganhando, como? No uniforme, na postura, nós vamos ser a equipe com um uniforme bonito, nós vamos ter uma postura de orgulho de que nós estamos representando a equipe profissional da Sadia. A gente tem aqui um mérito da pessoa lá que trabalhou com a gente na Sadia, que era o Darcy Primo, que nos dava toda a estrutura. A Sadia foi a primeira, talvez, estrutura profissional do vôlei que trouxe para nós uma série de coisas bacanas, que era estudo para os atletas, era inglês para os atletas, ela cuidar da vida financeira dos atletas, eles cuidavam de uma série de coisas. A gente estava dentro da estrutura da Sadia, isso era muito legal. A gente trouxe a torcida associada à Sadia, os funcionários da Sadia, eles não, às vezes eu ouvia isso: ganham um dinheirinho para jogar bola. Não, a gente levava os funcionários para ver o treino delas, e quando os funcionários iam lá, a gente exagerava até no treino, dava bolada nelas até não poder mais. Então isso era muito bacana, porque fez com que a comunidade de funcionários da empresa Sadia, que chamava TAS, Torcida Associada à Sadia, abraçasse a gente, abraçasse a equipe, e levávamos a equipe para ver o dia a dia deles no trabalho. Olha que coisas bacanas que a gente já fazia. E o meu orgulho aí, quando eu te falei da Ana Moza entrando na sala de musculação, vou contar da Fernanda. Quando um dia o nosso amigo, esqueci o nome dele aqui, sou padrinho dele de casamento, é um jornalista aí, ele foi entrevistar a Fernanda, e a Fernanda falou: fulano, pode me entrevistar, mas você vai me entrevistar na lojinha da Sadia, tinha uma lojinha de frios do lado, vou fingir que eu estou fazendo compras, porque eu quero dar retorno para o meu patrocinador. Saía da cabeça delas já. A gente tinha doutrinado e conversado com elas sobre isso. E isso é muito bacana. Hoje, eu tenho um exemplo aqui, claro, essa semana passada, não estou falando de vôlei, estou falando de basquete, mas a gente fez um negócio bacana, a gente renovou o contrato com a Motorola, Confederação Brasileira de Basquete. E o Thiago Splitter, ele trabalha hoje lá no time dos Estados Unidos, que tem o patrocínio da Motorola também, né? E aí ele, cara, por si só, não precisou pagar ele para fazer, a gente mandou uma camisa para ele
da seleção brasileira com a marca Motorola, ele pegou, fez uma live, deu uma imagem dele dizendo: gente, Motorola e tal, é patrocinadora minha aqui, agora está patrocinando a seleção brasileira, parabéns Motorola, nos ajude e tal. Partiu do atleta isso, não precisou ser pedido a ele para fazer. Acho que esse é um ponto que os atletas que passaram na nossa gestão toda, tanto dessas pessoas todas que eu falei, e aqui não estou me auto-elogiando, estou elogiando todo mundo que eu aprendi aí no caminho, e os que estão lá hoje, né? Hoje eles fazem por si só. Quando acaba um jogo da seleção feminina, o Zé Roberto é o primeiro a pedir às jogadoras para ficar dando autógrafo depois do jogo. Ele exige isso delas e ele fica como exemplo, porque ele sabe que temos que formar, sim, os ídolos, temos que formar os fãs e trazer esses fãs para perto da gente. Esses são méritos que eu acho que a gente conseguiu passar e que são muito bacanas e que são repetidos hoje por muita gente no voleibol. O voleibol é um exemplo disso bem, bem gritante, é bem bacana e eu fico muito feliz de estar podendo falar sobre isso aqui. Sabe o que eu acho bacana você comentar sobre isso? Pelo seguinte, quando eu entrevistei a Ana Moser, a gente fez uma live de 1h30, assim, tipo, muito fã, nunca tinha visto a Ana Moser, aí queria fazer uma live, quando eu comecei a fazer as lives, a primeira foi a Fernanda. E aí foi vindo, Carol Gataz, aí apareceu a Mireia, tipo, eu fiquei assim, gente, vou entrevistar a Mireia, fiz com a Virna. E a Ana Moser, eu tinha aquela coisa assim, sabe aquela pessoa que eu falo, a representatividade, a referência. Eu tive ela e a Fernanda, eu sempre tive elas como referência para mim, de olhar para aquele atleta e falar assim, qualquer atitude que ela tome, eu vou sempre confiar, porque eu sei que ela vai fazer o melhor, a excelência do que ela faz. Então, quando eu comecei com ela, que ela falou que ficou mais de um ano sem treinar com bola, porque ela treinava na água para não ter impacto, porque ela não tinha menisco, quer dizer, jogou 10 anos sem amortecedor, tomava anti-inflamatório todos os dias, ficava um mês do ano fazendo homeopatia, ela entregava o que ela tinha de melhor, que era o corpo dela, que era a máquina, que era a fábrica que produzia, para que ela pudesse entregar um trabalho de excelência. Eu falo, gente, o que eu mais admiro no atleta eu falo assim, gente, o atleta não é 4 anos, não são 3 anos, ele passa um decorrer para poder jogar de vários anos para ele poder entregar um trabalho de excelência. Então, o que eu admirava muito, o que eu ia te perguntar, como é que funciona a estrutura de você saber que você está trabalhando num lugar bacana? Porque a Ana Moser falou para mim que a Sadia para ela foi um grupo que ensinou a ela o que é gestão, o que é comprometimento, o que é você ter sim, você trabalha sob pressão de você ter que apresentar resultados porque você treina para aquilo, você condiciona a ser aquilo. E você que teve o trabalho da Colgate, entre outros trabalhos que vieram e deixaram marcas, deixaram um legado. E é muito legal você ver isso, porque eu vejo muitos atletas hoje em dia, talvez, eles estão muito mais preocupados, primeiro com a ideia do marketing, do que eles vão receber até, do que a construção do esporte, que eu acho que primeiro tem que vir o que você gosta. A Fernanda falou, antes de eu fechar patrocínio, com o time, antes de eu fechar qualquer coisa, eu via se eu gostava do técnico, se eu ia me dar bem com a equipe, se o lugar que eu ia morar era legal, porque o restante ia acontecendo. E hoje em dia a gente vê que tem muita atleta que às vezes não se preocupa, está preocupado com a cifra, e às vezes acaba infeliz, às vezes acaba tendo uma derrocada na carreira porque não se preocupa com o principal, que é o bem-estar. Como você vê tudo isso? Eu acho um negócio bem bacana que a Aninha tenha dito isso, a Aninha, que eu chamo ela de Aninha, Ana Moser. A Aninha é minha parceira e minha amiga, eu considero até hoje minha amiga, e a gente fala pouco, mas falamos pelo WhatsApp aqui. Um fenômeno, uma pessoa que foi muito, muito, muito atleta e passou por isso, a gente acabou se profissionalizando junto. Nós crescemos juntos na Transbrasil 3 anos, depois 3 anos na Sadia e depois na Colgate mais 2 anos, depois ela saiu para Leite Moço, mas eu fiquei aí quase 8 anos com ela, trabalhando em conjunto desde o início da Transbrasil. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E isso era legal. A gente tinha essa questão de preocupar com a vida delas, com a vida da família delas, se elas estavam bem, se elas tinham um bom local, se elas tinham um bom transporte para o treinamento. A gente não pode só preocupar dentro da quadra. Não vai ser isso que vai ter as pessoas. E tem que ter tudo. E várias delas estudaram. Vou contar uma história aqui que vocês vão rir. A gente conseguiu um acordo com a Faculdade Tabajara. Hoje é comédia, mas a Tabajara, acho que chama Ítalo Brasileiro, ali em Moema. A gente tinha uma faculdade Tabajara que abraçou as meninas e deu universidade para elas. Silene estudou lá, Ana Moser estudou lá, a Maria Alice estudou lá, várias estudaram lá na faculdade Tabajara. A gente plantava isso. A pessoa tem que ter tudo,
tem que ter namorado, tem que ter família, tem que ter voleibol. Não pode ser só voleibol, né? Tem que ter uma boa casa, uma boa estrutura para morar. Isso são pontos que a gente aprendeu muito em conjunto, para todos nós. Formarmos uma família, cuidarmos uns dos outros, mas a exigência era enorme. O treinamento, por mais que a gente fosse amigo, às vezes o Hinaldo recebeu muitas críticas em alguns momentos da vida, que ele era muito bonzinho. E ele dizia para mim, até no momento que a gente tomava uma cerveja junto, ele brincava assim, Baca, naquela época não tinha esse costume de tomar vinho, ele dizia, Baca, será que eu tenho que ser malzinho? Não, eu tenho que ser bonzinho, mas eu vou exigir na hora do treinamento. Então, essa diferença do tratar fazia uma diferença enorme. Então, cuidar das pessoas, cuidar de que elas fossem pessoas melhores depois que saíssem dali, foi um ponto importante da nossa vida e elas aprenderam um pouquinho isso. A exigência, volto a dizer, era grande, mas tinha premiações grandes. Para você ter uma ideia, eu me lembro bem, eu tenho esse contrato guardado até hoje, o contrato nosso com a Sadia estabelecia um salário pelo Campeonato Paulista adicional, 2 salários pelo Campeonato Brasileiro adicional e 3 salários pelo Campeonato Sul-Americano adicional. Nós fomos tricampeões paulistas, tri-brasileiros e tri-sul-americanos e ganhamos 5, não só 12 salários, mas ganhamos 5, 15, 16 salários a cada ano. Porque nós entregamos o que foi combinado e a empresa cumpria com a gente. Então, isso a gente chama hoje de meritocracia. Ali a gente começou no voleibol a meritocracia e funcionou muito bem. Você não ganhar, meu amigo, junto, né? E aquela história do que não adianta você ser bom sozinho, né? Você bater uma bola e não tiver alguém para cobrir embaixo a cobertura do bloqueio e ir lá e buscar a bola, né? Então, os treinamentos, às vezes, que a gente chamava de stress training, que era o seguinte, bater uma bola na ponta. A gente que está saindo aí, que tem que cuidar da filha, como a Ida, que está tarde, como o Plínio, vai embora, gente, nós estamos acabando. A gente bateu a bola, caiu uma bola na cobertura e não tinha ninguém ali, punia a equipe inteira. Todo mundo vai para a parede 10 vezes e volta correndo. Por quê? Para ensinar que o erro de um prejudica a equipe inteira. Então, o voleibol, para mim, é um dos esportes mais que nós podemos falar que é mais de grupo, né? Porque o erro de um prejudica, o ponto é para todo mundo contra. Acho que esse é um aprendizado enorme que trouxe para este grupo acabou aprendendo a jogar em conjunto, a dividir os erros. E, assim, muitas vezes a gente brincava, caiu uma bola do lado e aí a pessoa olhava para a outra como se diz, essa bola é sua. Não, a responsabilidade é de todos nós. Acho que a gente aprendeu muito ensinando isso para elas, de dizer, olha, o erro de um prejudica todos, então vamos jogar junto, não vamos ficar culpando o outro. Isso era um negócio muito bacana. E o Hinaldo, que falecido Hinaldo, tem muito dessa filosofia. Eu aprendi muito com ele, ele não veio do voleibol, ele era uma pessoa linda do surf, para você ter uma ideia, mas depois trabalhou no voleibol com ele, Figueiredo, com Radamés, mas, cara, fenomenal nesse sentido de nos ensinar isso. Aprendi muito disciplina com o Imai e também compensação. O Imai, ele falava, Baca, você está trabalhando bem, né? Você limpando bola, você enxugando o chão, vou te dar um tênis Tiger. Naquela época, ganhar um tênis Tiger, meu amigo, era um show de bola. Eu não tinha um tênis Tiger. Eu ganhei o primeiro tênis Tiger dado pelo Imai. Porra, era fenomenal. Então, são tempos que passaram, não são os tempos de hoje, onde tudo é muito fácil. Fácil não. Lutam muito, trabalham muito. As equipes hoje, o Luiz Omar está aí, treinam muito também, né? Mas, ainda está falando, aprendi muito com isso, corri muito para a parede. Tinha que correr para a parede, correr para a parede. Mas são coisas que hoje continuam tendo, mas a gente também foi pioneiro numa série de coisas. Isso eu posso garantir a você, eu falo pouco disso, eu gosto de falar muito da minha época de atleta de handball, que foi uma época bacana para mim na minha vida, porque eu conheci o mundo inteiro com handball, e isso foi bacana para mim. Lá no tempo, legal. Tive um técnico maravilhoso chamado Nico Conrado, meu segundo pai, mas essa questão do voleibol também, para mim eu tenho um orgulho muito grande de ter passado por esse esporte, ter aprendido em conjunto com todos esses atletas, com cada um deles, e poder passar um pouquinho de educação também, não só de voleibol, mas de educar para a vida. Acho que esse é o papel também do treinador e do professor de educação física. Olha,
falta alguns minutos para acabar, então eu vou fazer a última pergunta, que é só uma coisa. Eu vou deixar aqui para você, eu quero que você conte para mim um momento marcante do vôlei. Existem vários momentos marcantes, que você me falou vários aqui, mas eu vou falar como se fosse um momento que você congela. Qual é o momento que, se você olhar para o vôlei, você olhar para trás, você olha e fala assim: nossa, esse momento, essa competição. Existe sempre alguma coisa que mexe, que toca com a gente, né? Eu falo que os Goodwill Games foi o começo de tudo. Ali foi o jogo que eu gravei, que eu olhei e falei assim: caramba, que legal, eu quero ser jogador de vôlei. Que eu via aqueles atletas juntos, por um propósito, queria ver ganhar. Eu perguntava sobre a história e ali começou tudo, porque eu entendi. Eu ouvia sobre atletas que eu não tinha visto jogar. Quem é a Jaque Silva? Ah, ela foi levantadora. Como assim? Ela joga na praia, não sei aonde, ela tá vindo para cá. Então, eu criei essa construção dessa história para poder ter excelência no que eu vou falar. Eu vou falar sobre vôlei, eu quero ter excelência, eu quero saber falar sobre 76, sobre top 64, ter conhecimento, ter propriedade sobre aquilo que a gente trabalha. Então, assim, existem vários momentos, mas esse aqui foi um dos primeiros que marcaram. Como 94, o Mundial para mim, o jogo contra a Rússia, eu vi sentado na sala de casa, faltou luz, voltou. Aquele momento ali do Brasil, nos pontos finais ganhando, é o momento que mais me marca. Porque elas chegaram à final de Mundial, elas queriam muito aquilo ali, é marcante, como a final de 92. Então, eu gostaria de saber de você, para a gente encerrar, fala um momento marcante pra gente, você que contou tantas histórias bacanas e a live vai ficar salva, eu vou assistir depois, com certeza. Olha, assim, eu tenho vários momentos, e um deles foi quando a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira feminina, que o Nusman me chamou e o Paulo Márcio, que trabalhava na confederação, me ligou e falou: Baca, vem aqui. Aliás, é um cara que você devia falar, tá? Tem muitas histórias bacanas. O Paulo me chamou e falou: Baca, vem aqui na casa do Nusman com o Hinaldo, que vocês dois vão estar na seleção brasileira. Então ele convocou nós dois, ele não convocou só a mim. Isso foi um momento marcante da minha vida. O Nusman conversou com a gente e nos chamou para assumir. Aquilo foi uma emoção para mim muito incrível. Imagina você ser guindado à seleção brasileira de um esporte tão importante quanto o voleibol. Para mim foi um ponto muito importante. Pedro Trengraus entrou aqui agora, bacana. E aí, meu amigo? Agora, acho que no voleibol eu tenho alguns momentos marcantes. Eu acho que o divisor de águas foi aquele sul-americano que a gente perdeu lá em Curitiba, porque ali foi o momento da gente fazer trocas necessárias para poder trocar o ritmo da seleção brasileira, né? Então, acho que ali foi um ponto importante. Outro ponto importante foi uma vitória na classificação da Olimpíada em 90, que a gente ganhou um jogo que a gente trouxe o campeonato mundial, o campeonato sul-americano para o Polo Esportivo do Ibirapuera. Eu tenho uma história rápida para contar. O campeonato seria no Peru, eram os últimos estertores daquela geração grande do Peru, são histórias importantes para estarem até no livro, já falei isso com o Nusman, que tem que escrever isso. O Nusman me levou na reunião da Federação Sul-Americana com ele, que eu era o supervisor, e nós fomos ao Peru para decidir onde seria esse Sul-Americano. E quando chegamos lá, a entidade, a Sul-Americana, apresentou as candidaturas, o Brasil e o Peru. E o Peru tinha tudo. E tinha tudo, isso. Transmissão por televisão. Tinha uma carta da televisão peruana dizendo: vamos transmitir. Aí acabou a apresentação do Peru, nós fomos para a nossa. Transmissão de televisão no Brasil. Nós vamos transmitir pela TV Bandeirantes. Se não transmitirmos, terá uma multa de $1 milhão. Com isso, o Nusman falou: olha, isso aqui é uma carta que garante. A outra lá está dizendo que vai transmitir, mas não tem multa. Então, uma garantia sem multa não é uma garantia. Com isso, a gente trouxe o sul-americano para o Brasil e ganhamos aqui de 3-1 do Peru e fomos aos Jogos Olímpicos em 92 por causa dessa vitória. Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu dizendo para ele na volta para o aeroporto: presidente, que bacana essa sua ação, né? Ele falou: Baca, o bom advogado, aprendizado de vida, o bom advogado é o que lê o que não está escrito. Lê o que está escrito, qualquer leigo sabe. Né? Então, a minha carta estava escrito e a gente trouxe o sul-americano e fomos. Então, isso não está escrito na história, mas isso é história. Então, esse foi um momento importante. Como jogo, para mim, ganhar o primeiro torneio da Sadia, o primeiro brasileiro pela Sadia, para mim foi uma grande vitória, porque a gente vinha buscando e batendo na trave com a Transbrasil, e em alguns momentos o Hinaldo dizia para mim: Baca, nós estamos quase chegando lá, será que a gente está errando em alguma coisa? Então, aquele momento que a gente conseguiu ultrapassar essa barreira de não ganhar, ficar em segundo, terceiro,
e virar o primeiro, e aí a gente manteve essa hegemonia por 3 anos com um grupo maravilhoso, esse talvez tenha sido o momento mais importante, a primeira vitória nossa da Sadia que a gente ganhou ali. E claro, o jogo que você falou do Peru lá no Goodwill, que também foi uma grande vitória, com a utilização da estatística e do computador, coisas que nós, eu e o Rinaldo, fomos sim. Hoje a Robertinha está aí no voleibol, a Robertinha foi minha estagiária. A Robertinha foi minha aluna na faculdade, na FMU. Eu trouxe a Robertinha para trabalhar conosco com uma planilha chamada Samba, uma planilha que é antecessora do Excel, e aí nós conseguimos construir um sistema. Hoje ela e o pai dela fazem um trabalho maravilhoso, imbatível. Porta, faz tudo. Igual, ela é uma pessoa impressionante, mas começamos lá atrás. Então, aí teve a Sandra Caldeira, que foi também um fenômeno no estudo aí. A Sandra e a Gilda eram uma dupla que fazia muito isso, mas a gente investiu muito nisso, em estatística, esse foi um ponto bacana na minha carreira também, que foi investir um pouquinho em tecnologia. Tecnologia hoje, e aí eu estou aqui fazendo uma propaganda aqui do Arena Hub, que é um hub de esportes lá em São Paulo, tecnologia hoje é a solução para muita coisa no esporte. Podem acreditar nisso. Então, minha fala está aí, a importância foi isso. Contem comigo, se você precisar, Quinho. Teve aí a turma gostar, acho que pode ter gostado, mas contem comigo. Se você precisar de história, eu tenho. Quem sabe um dia vamos escrever um livro, você me ajuda. Tá bom? Com certeza, já estou aqui fazendo. Você falou para eu começar. Marquinhos, começa. Estou aqui anotando tudo. Tá a gente bom. vai lançar junto aí. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, porque cada vez mais que eu converso, eu bato papo com você, eu viro mais fã, porque eu vejo um pouco do que eu quero me transformar daqui a alguns anos, porque eu quero guardar. Eu vou arquivando cada vez mais histórias, mas elas continuam vivas. E cada vídeo desse aqui que eu deixei aqui separado é para que essa história esteja cada vez mais viva nas pessoas. Quando eu fiz lá o torneio da Fernanda na praia, a gente fez o torneio aqui 4x4. A gente trouxe a Sandra, a Fernanda premiou ela como rainha da praia e elas premiaram a garotada jovem. O bacana é que eu botei cada time com o nome de um time que a Fernanda passou. E por coincidência ou não, o time campeão foi o Recreativa de Ribeirão Preto, que a gente apelidou. Foi o primeiro time que ela jogou. E eu contava pra galera mais jovem que perguntava como é que foi, como é que ela jogou, onde é que era. E eu me senti tão contente, porque eu vi que aqueles momentos todos congelados serviram para que a gente pudesse multiplicar ideias, conhecimento com a nova geração que vem, mas que tenha a certeza de que alguém começou a escrever essa história. Foi o que eu falei pra Fernanda. Você pode não jogar, mas toda vez que você vê uma bola de vôlei subindo em qualquer lugar, você vai ter certeza que você nunca vai deixar de fazer parte dessa história. Aí foi o dia que eu consegui, aí a gente batendo papo, ela foi jogar uma pelada de vôlei. Cara, eu me senti assim, sabe eu sentado ali, eu tava com o joelho ruim, não pude jogar, mas sabe aquela certeza de um fã que foi criança e viu assim, a alegria da outra pessoa de estar fazendo algo que sempre você fez? Então, é isso que eu me sinto feliz. De todo dia que alguém liga aqui no celular, um atleta que manda uma mensagem para mim, eu entrei na casa dele e eu congelei um momento desse para que ele saiba que ele não vai ser esquecido. Legal. Tá aqui só agradecendo o Cascata também, o André Cascatinha, que é um cara que trabalhou muito no vôlei comigo e também na Copa do Mundo. Muito legal. Agradecer a participação de todos. Dizer que eu falo uma frase final aí, que são duas. Uma, não deixem de se capacitar. Eu falo sempre quando eu estou falando com as pessoas, capacitação é tudo. E segundo, ninguém é ninguém sozinho. Trabalhe em equipe e ter uma equipe boa, comprometida com resultados, que vai entregar, que vai se dedicar, isso faz a diferença. A equipe faz a diferença. Esse é o grande mérito aí que a gente traz da vida. Tá bom? Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Pela sua oportunidade que você está me dando de falar um pouquinho sobre isso. Gratidão. E semana que vem, estou indo para São Paulo buscar os jogos da Sadia, que a Ida deixou lá separado, eu vou lá buscar. Tá bom. A gente vai voltar com uma história boa para contar, viu? Combinado. Obrigado. Gratidão. Grande abraço. Fica com Deus aí. Qualquer coisa eu estou aqui. Obrigado a Você todos também. aí, ao Plínio, ao Pedro, Plínio, Pedro, Ida, Fernanda, todo mundo que entrou. Obrigado, gente. Abraço. Abraço.